isso aqui? Não, aí é o de cima. Esse que tá resolvido mesmo. Esse que está resolvido. Uhum, Até aqui você entendeu? entendi. Tá, que aí já economiza, né? Uhum. Mas aí ele pede para achar o ponto em que se reduz a uma força apenas. Aí esse que eu já não sei fazer. Peraí. Então, só recapitulando, você veio aqui, só para quem não chegou lá, olha só, tinha um sistema com três forças, inclusive uma aqui inclinada, e você reduziu o problema todo aqui para o ponto A, né? Você pegou essa força aqui. O que significa reduzir uma força ao ponto? Você vai transladar a força, né? Você translada a força e carrega junto o momento da força em torno do ponto. Então, você calcula, traz a F, traz a força de 25 e o momento que ela gerava em A. 25 vezes 3 no sentido anti-horário. Aí, a força de 20, você traz a força de 20 e também carrega junto o momento que ela causou aqui em 20. 20 vezes 6 no sentido horário. A força de 35 inclinada. Essa força de 35 inclinada, a 30 graus com a vertical, você vai decompor ela numa componente em Y, essa componente em Y você translada ela e carrega ainda o momento que ela gerou no sentido horário em torno de A, né, que é a componente em Y vezes 2, e a componente em X, você só translada ela, porque ela não gera momento em A, porque a linha de ação da força da componente em X intercepta o ponto A, então não gera momento em A. Muito bem. Em A, no final das contas, você tem uma pá de forças em X e uma pá de forças em Y. Aí o que você faz? Soma todas as forças em X, obtém uma resultante em X, soma todas as forças em Y, obtém uma resultante em Y. Aí você pode recompor essa força resultante, determinando o módulo dela e a orientação dela, certo? Que foi o que aparece no próximo slide. É o que aparece aqui no próximo slide. Quer dizer, quando você soma as componentes em X e soma as componentes em Y, você obtém uma força resultante de 65,86 orientada a 49,8, sei lá, 8, graus aqui com a horizontal. E quando você pega aqueles momentos no sentido horário e anti-horário, soma ou subtrai, né, porque um é positivo e o outro é negativo, você encontra também o momento resultante. Isso significa reduzir o sistema de forças e momentos a um ponto. Ou, em outras palavras, encontrar um sistema equivalente de forças e momentos. Equivalente de forças e momentos. Aí você poderia ter terminado o problema aí. Porém, esse exercício, quando você encerra o exercício, você percebe, né, que a sua força resultante está no plano XY. Ela tem componente X e ela tem componente Y. Deixa eu só me lembrar quem... Lara que estava conversando comigo, né? Eu dou o nome aqui, vocês não precisam se preocupar, não, é só para eu lembrar depois o que eu fiz na aula. Peraí. Tá, aí quando a gente olha para esse exercício, a gente percebe o seguinte, que a força resultante, ela age num plano x e y, né? Ela tem componente x e componente y, e o momento resultante é perpendicular a esse plano. Então, o momento resultante é perpendicular à força resultante, correto, gente?
Sim. Sim. Toda vez que você encontrar um problema desse tipo, em que a força resultante é perpendicular ao momento resultante, você está diante de um caso especial, tá? Você está diante de um caso especial em que o problema ainda pode ser reduzido a um novo sistema equivalente, de uma única força. E é isso que a Lara está pedindo para eu explicar. Que sistema é esse, professora? Vamos olhar aqui. 65, eu preciso, sabe do quê? Eu preciso das componentes Y e X e Y dessa força aqui. De novo, tem anotado aí em algum lugar? Eu não vou ter, não. É alguma coisa do tipo 50,3, tá? Uhum. 50,3 aqui. E 42,53 em X, tá? Eu peguei ela, multipliquei pelo seno do ângulo de 49,8, encontrei, deixa eu conferir aqui, 65,86 vezes o seno de 49,8, 50,30 em Y, e 65,86 vezes o cosseno de 49,8 me dá 42. Podia ser só 42,5 aqui, tá? Então, está aqui a minha componente X e Y. A minha componente X e a minha componente Y da força resultante. E o meu momento está aqui, tá? E o meu momento está aqui. Eu vou desenhar em cima dele de novo, para ficar, que acabou que ele ficou meio apagado aqui. E o meu momento está aqui. Tá, gente? Por que olha só, o que eu quero dizer com isso? Que eu posso ainda reduzir ele a um novo sistema. Quando eu reduzo o sistema de forças, eu não fiquei transladando as forças, eu não mudei as forças de endereço. Não foi isso que eu fiz? Eu não mudei as forças de endereço? Sim, vocês responderam. Sim, você mudou as forças de endereço. A ideia seria fazer a própria força ali e gerar o momento, né? Exatamente. Se eu pegar essa força azul, né, a força resultante é a força preta, mas com as suas componentes em azul. Se eu pegar essa minha força e transladar ela na horizontal, ela aqui em cima do ponto, ó, ela está nesse ponto aqui, tá? Ela está em cima do ponto, vou dar nome para esse ponto aqui, que ele está sem nome, né? Imagina que ela está aqui em cima desse ponto aqui, coitado, esse ponto é o ponto A. Imagina que o nome dele é A. Em cima do ponto A, a força não gera momento, certo? A força resultante está gerando momento em cima do ponto A? Não. A força resultante em cima do ponto A, ela é incapaz de gerar momento em torno do ponto A. O que é esse momento vermelho? É um momento aplicado em A. Ele está aplicado em A. Ele não tem nada a ver com a força resultante. O momento resultante, nesse sistema que está apresentado aí para vocês na tela, o momento resultante não tem correlação com a força resultante. São dois vetores desassociados. Um não tem a ver com o outro. Eu preciso que vocês tenham clareza em relação a isso. O momento resultante é a soma dos momentos do sistema anterior. A força resultante é a soma das forças do sistema anterior. Um tem a ver com o outro? Não. Um depende do outro? Não. Então, a força resultante aplicada em A, ela gera momento em A? Não. A linha de ação dela está intersectando A. Como é que a força resultante aí nessa posição gera momento em A? Não gera momento em A. Quem gera momento em A é o momento vermelho.
Ele é que gera momento. O próprio momento gera momento em A. O próprio momento em A, o próprio momento resultante gera momento em A. A questão é a seguinte: se eu transladar a minha força resultante na horizontal, por exemplo, se eu trouxer a minha força resultante para um outro ponto aqui qualquer, por exemplo, se eu trouxer ele para cá, ó, se eu pegar aquela força inclinada e trouxer ela para cá, se eu tirar ela da posição que ela está e trouxer ela para cá, aí sim ela vai começar a gerar momento em torno do ar. Tá? Porque ela vai ter uma componente na vertical. A componente, se eu transladar a minha força em cima do braço horizontal, a minha componente horizontal, a Fx, não fede nem cheira, desculpa a expressão, mas ela não faz diferença nenhuma. Quem vai ser capaz de gerar momento é quem? A componente em Y. A componente em Y passa... Opa, está muito grosso. A minha componente em Y, essa aqui, né? Essa componente em Y aqui, passa a gerar momento. Então, se eu distancio ela nessa direção aqui de X, né? Se eu translado ela, quanto? Uma quantidade X para cá, ó. Eu vou chamar de X, não, vou chamar de delta X. Vou chamar de delta X para ficar mais elegante, né? Uma quantidade na direção X. Então, se eu transladar ela, uma quantidade Fy vezes delta X, vai começar a gerar momento. Vai começar a gerar momento. Se eu transladar exatamente uma quantidade que ele gere 105,6, né? Que quantidade que é essa? 105,6 dividido por 50,3. Vamos fazer a continha aqui. 105,6 dividido por 50,3, 2,1, tá? Aproximadamente 2,1. Então, o que eu faço com isso? Se eu transladar a minha força 2,1, significa que a própria força se encarrega de gerar o momento. E aí eu não preciso mais desse momento aplicado, eu não preciso mais dessa carga-momento aplicada, porque a própria força se encarrega de gerar o momento. E aí eu tenho um sistema equivalente em que a própria força gera o momento resultante equivalente ao sistema anterior. Por isso que o nome é sistema equivalente de forças. Sistema equivalente de uma única força resultante. Entendeu, Lara? Entendi, sim, obrigada. Tá? Aí eu pergunto para vocês, existiria uma outra possibilidade? Existiria uma outra possibilidade de eu transladar a minha força resultante de modo a encontrar, de novo, um sistema de uma única força resultante? Então, não sei se é timidez, ninguém responde, né? Vamos lá. Conforme eu translado a minha força na horizontal, essa componente X aqui não exerceu nenhuma ação em relação ao momento, e quem fez o trabalho sozinho foi a FY, né? Analogamente, se eu tivesse feito isso aqui com a minha força, olha, se eu tivesse feito isso aqui com a minha força, se eu tivesse subido com a minha força, se eu tivesse trazido a minha força aqui para o alto assim, ó, vou grossar aqui um pouquinho.
Aí eu teria uma situação análoga, porém, o que aconteceria? A minha FY ela teria deslizado numa direção cuja linha de ação da FY passaria sobre o ponto de aplicação, portanto, a FY não geraria momento, né? E quem seria responsável por gerar momento? Concordam que numa situação dessa, a minha Fx é que começaria a gerar momento em torno do ponto A? É óbvio que aqui, nesse caso, ficou mais intuitivo para vocês, porque eu deslizei a força sobre um próprio elemento estrutural. Então, vocês estão enxergando eu aplicando a força em cima do elemento. Então, não, professora, esse caso aqui, ó, fez sentido, esse caso aqui eu enxerguei, porque eu vi a força sendo aplicada em cima da peça. Mas como, professora, que eu aplicaria a força aqui fora da peça? Olha, por meio de um subsistema. Você poderia, por exemplo, vir aqui e prender uma haste aqui, prender um braço, prender um gancho, prender um outro elemento estrutural, né? É muito óbvio que a primeira aplicação foi direta. O primeiro exercício aqui, ó, a primeira suposição foi direta, você aplicou a força diretamente no tronco aqui, no membro da sua estrutura, mas nada impede que você crie um outro sistema aqui, né? E mediante um outro braço, você exerça sobre a sua estrutura também a ação dessa mesma força de 65,85, ok, gente? Não tem obrigação de você transladar a força somente em cima da estrutura, pelo amor de Deus, né? É pensar muito localmente, pensar que os sistemas estruturais são todos desacoplados. É óbvio que as coisas vão crescer na engenharia, você vai ter sistemas, né, subsistemas, um acoplado ao outro. Então, nesse caso aqui, se eu pudesse imaginar a construção de um outro elemento aqui para transferir o esforço dessa força, né, ela sendo aplicada fora da base do meu elemento, eu poderia ter imaginado a translação da minha força de 65 para o alto. E aí eu teria o quê? Analogamente, uma distância, agora não mais em X, uma distância não mais em X, uma distância em Y. Tá? Eu teria uma distância em Y. Um delta Y. Oi? E a tendência de giro desse deslocamento em Y seria o mesmo? Seria, né? Isso, aí é uma pergunta importante que eu já ia fazer para vocês, tá? Já ia fazer essa pergunta para vocês, mas vamos só concluir aqui. Você concorda? Tá. Quem está falando comigo, por favor? É o Vinícius. Vinícius, você concorda que a minha componente em X aqui em cima tende a girar o meu corpo para cá? Assim como a minha componente em Y aqui também tenderia a girar meu corpo para cá? Sim, sim. Sempre olhando, né? Olha, lembra da mão direita, tá? Dedos na direção aqui da força, tá? Com a palma da mão voltada para o ponto. Qual ponto? É o ponto A. Você quer um sistema equivalente, que faça a mesma coisa que o sistema anterior fazia em torno do ponto A. Equivalente. Então, se em torno do ponto A eu tinha esse momento vermelho no sentido horário, eu quero que o meu novo sistema também gere momento no sentido horário. Por isso que, ao pensar numa primeira possibilidade, eu transladei na horizontal para a direita. Então, isso aqui é 2,1 metros à direita. À direita de A.
Assim como, vou finalizar aqui meus últimos minutinhos, né, para eu descobrir quanto que eu deveria subir. Quanto que eu deveria subir com essa força, professora? Ora, você vai subir. Quem é a força agora responsável por gerar o momento? Se eu transladar para o alto, se eu transladar nessa linha de ação aqui da FY, quem vai ser a força responsável pelo momento agora? FX ou FY? FX. FX. Então, a pergunta é, quanto, professora, eu vou subir? Qual é o deslocamento? Delta Y. Então, não é mais FY, é FX vezes um delta Y, gerando os mesmos 105,6 metros. Então, para eu levantar ela, eu teria que fazer um 105,6 dividido pelo FY, que de acordo... Não, dividido por FX, que de acordo com a minha continha ali, era 42,5, portanto, o delta Y seria 105,6 dividido por 42,5, 2,48. 2,48, a igual eu 2,48 metros, a igual eu fiz ali, ó. Nesse caso, eu teria que fazer o quê? Acima de A. Por que eu estou frisando isso? Porque se eu deslocasse essa minha força resultante para a esquerda, não daria certo. Eu não estaria construindo um sistema equivalente. Não, senhor, eu estaria construindo um outro sistema. Tudo menos equivalente ao anterior. Assim como, se eu deslocasse essa minha força resultante para baixo, eu também não estaria construindo um sistema equivalente. E é muito importante isso, meus amigos, muito importante. Eu não quero que vocês decorem essas continhas. Delta X é M dividido por FY. Delta Y é M dividido por FX. Eu não quero que vocês decorem. Vocês precisam desenhar o diagrama de corpo livre. Vocês precisam desenhar e avaliar o sentido das coisas, porque senão vocês calculam a conta para mim, 2,5, e eu fico aqui olhando a resolução de vocês e fico assim, sabe-se lá se esse aluno entendeu para que lado fica esse sistema equivalente. Então, desenhem, ou na ausência de um desenho, você tem que ser muito, muito eloquente na sua explicação. Você tem que escrever para mim assim, ó, 2,5... eu vou transladar 2,5 metros, 2,1 metros à direita de A. Não, professor, eu escolhi um sistema equivalente em que a força resultante está transladada 2,48 metros acima de A. Aí sim você está sendo mais eloquente na sua resposta. Mas eu digo para vocês, desenhem, né, enquanto você tiver a condição, possibilidade de desenhar faz bem. Lara, tá de acordo aí? Entendeu? Tô sim, entendi sim. Joia.